A partir de quando valem as placas de proibição de trânsito? Uma pessoa que se divorcia e tem dívidas pode mudar de nome para o nome de solteira ou de solteiro sem problemas? E quando você pode desistir de uma ação judicial? É necessário pagar os honorários do advogado? O advogado pode impedir que você desista da ação? Se você fez um acordo trabalhista, a empresa não pagou, você pode anular este acordo ou apenas pode cobrar a dívida? E a passagem no trânsito? Você está em alta velocidade, mas no limite da estrada, e alguém cola no seu carro e quer passar de qualquer jeito. Você é obrigado a dar passagem nesse caso? A resposta para essas perguntas está neste episódio do Linha Direta. De doutor, por favor, vem com a gente. Olá, amigas e amigos, eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. Hoje com mais uma edição de Linha Direta, com perguntas do público e respostas que podem servir para você. Contando também hoje, mais uma vez, com a colaboração da Rayane Almeida. Olá, Rayane, tudo bem? Oi, seu Miranda, tudo bem com você? Tudo bem, vamos lá. Então temos quantas perguntas hoje? 5? Hoje temos 5 perguntas. Então podemos começar, né? Podemos. Vou começar aqui com a pergunta do Robson, ele é de Aracaju. E o tema da pergunta é validade de placa de trânsito. E a pergunta é a seguinte: fiz uma conversão à direita para entrar em uma rua e parei o carro a cerca de 10 metros da esquina. Não vi que tinha uma placa de estacionamento proibido logo adiante. Recebi uma multa. A proibição vale antes ou depois da placa? Olá, Robson, uma pergunta interessante e cuja resposta você não encontra no Código de Trânsito Brasileiro, mas no Regulamento Brasileiro do Trânsito, tá? Onde existem assim, mais detalhes sobre essa questão de sinalização, etc. De fato, as placas de trânsito em geral, elas valem após a posição em que elas estão colocadas. Mas no caso de placas de estacionamento proibido, há uma diferença. Se o quarteirão onde você estacionou tiver até 60 metros, basta uma placa em qualquer posição do quarteirão. Por exemplo, no meio do quarteirão, que é o que geralmente se faz, ou então um pouquinho adiante do início. Cabe observar que até 5 metros da esquina, né, você não pode estacionar, o que é proibido por uma proibição já estabelecida. Então, a partir de 5 metros da esquina, você pode estacionar. Então, como aqui não temos essa informação, então você teria que observar se o quarteirão onde você estava tinha até 60 metros. Porque se tiver mais de 60 metros, então a placa ela passa a valer do ponto em que ela está localizada. Então, geralmente, o que as autoridades de trânsito fazem é colocar em quarteirões maiores mais de uma placa, né? Com uma distância aqui mínima de 5 metros entre uma e outra e máxima de 30 metros entre uma e outra. Então, dá uma olhada ali, vá ao local, verifica, e se for o caso de um quarteirão maior do que 60 metros, então você pode entrar com recurso administrativo, tira fotografias, tudo, né? E pega algumas testemunhas e entrar com recurso administrativo para a anulação da multa. Certo? Certo. Próximo. Vamos para a pergunta da Elisângela S. O tema da pergunta é mudança de nome de quem tem dívida. E a pergunta é a seguinte: minha sogra está se divorciando e tem dívidas com um banco. Ela pode usar o nome de solteira? A dívida tem mais de 5 anos e não aparece mais no SPC e no Serasa. O banco ainda pode cobrar a dívida? Obrigado e que Deus o ilumine. Olá, Elisângela, tudo bem? Bom, aqui nós temos 2 perguntas, de fato, né? A primeira é que se a sua sogra que está se divorciando pode voltar a usar o nome de solteira tendo dívidas com o banco. Não há nenhum obstáculo, porque é um direito dela voltar a usar o nome de solteira, tá? E geralmente o rastreio de dívidas se faz pelo CPF da pessoa, né? Não apenas pelo nome. Mas então o que se recomenda é que tão logo você tenha a sentença do divórcio que te autorize a fazer essa mudança, você proceda a todas as alterações na sua documentação, né? E assim como uma medida assim de prevenção, informe os principais agentes com quem você mantém relações econômicas, jurídicas, do seu novo nome civil, né? E quanto à questão da dívida, a dívida tem mais de 5 anos, como você informa,
Nós tratamos esse assunto também no podcast sobre cobranças, né, com o professor Jorge Alexandrides, mas vamos recapitular. Hoje em dia, a maior parte dos juízes entende que após 5 anos não se pode fazer nenhum tipo de ação para cobrar uma dívida. Entrar com um processo de cobrança da dívida já não pode porque existe uma prescrição, né? Mas a dívida em si, ela não morre, ela continua existindo. Ela pode ser até oposta numa defesa, caso você se torne credor da pessoa para quem você deve. Por exemplo, você tem uma dívida de 5 mil com o banco. Aí você entra com uma ação com esse banco por um outro motivo e tem lá uma indenização de 10 mil para receber. Então o banco, na hora que você for fazer essa cobrança dos 10 mil, ele pode falar, mas você me deve 5 mil. Então ele, como defesa, vai poder cobrar essa dívida. Ele sempre pode falar para você, olha, você me deve, me pague, por favor. Não tem um limite para que ele faça isso hoje, estabelecido em lei. Porque a dívida, de fato, ela prescreve, não se pode entrar com uma ação de cobrança, com uma ação de execução, mas ela não deixa de existir, tá? Então ela permanece ali judicialmente. Então existe uma dúvida que quanto a se os bancos, os credores, após o prazo de prescrição, podem ou não protestar o título, né? Alguns cartórios aceitam o protesto de título, mesmo com dívida prescrita, por causa dessa questão de que a dívida, de fato, não deixou de existir. E ali é um ato extrajudicial, mas alguns juízes já entendem que os atos cartorários, né, devem seguir aqui o comando da lei, e como é um tipo de ação que tem uma força assim de deixar sujo o nome da pessoa, né? Então alguns juízes entendem que não se pode, mas não existe nada pacificado ainda, então depende do juiz que vai apreciar o caso, você pode ter resposta diferente. Mas no geral, dívida prescrita não se cobra nem executa na justiça. Tá? Vamos para a terceira pergunta aqui do Paulo N. O tema da pergunta é honorários advocatícios em desistência de ação. A pergunta é a seguinte. Assinei uma procuração para um advogado entrar com uma ação trabalhista e desisti alguns dias antes de ter acontecido a primeira audiência, pois a mesma foi adiada. Mas até então venho solicitando ao advogado o valor da causa e não foi me informado e também o advogado quer me cobrar 4 salários mínimos para desistir. Isso pode? Sem contar que ele pede somente a sua secretária para me dar as respostas vazias via e-mail. E não me atende no telefone. E ainda me passou o número da conta para depósito, deixando entender que não tem acordo. Aguardo orientações. Então, Paulo, aqui é uma questão bem comum, sempre acontece, né? É o desejo de uma pessoa que entra com uma ação de desistir. Então, a questão é a seguinte, você pode desistir da ação quando você quiser, né? Não tem nenhum impedimento para que você desista da ação. Em qualquer momento do processo você pode desistir, porque ninguém é obrigado a entrar com uma ação e nem obrigado a permanecer nela. Após a citação do réu, a sua desistência vai depender também da concordância do réu, tá? Antes da citação, não, você pode desistir a qualquer momento, não tem nenhum efeito. Mas se o réu já foi citado, ou no caso aqui a empresa, né, a reclamada, ela pode falar, não quero mais que você desista, porque ela pode achar que vai ganhar a causa e que você tem condições de pagar as custas e verbas honorárias do advogado dela e assim por diante, e não aceitar. Mas, em geral, né, as pessoas que recebem, que sofrem uma ação judicial, elas concordam com a desistência, né? Então você sempre pode pedir a desistência. Se o seu advogado não quer fazer a desistência, então você pode revogar a procuração e pedir para que outro advogado faça a desistência. Só que o trabalho que o advogado fez até o momento da sua desistência, você vai ter que pagar, vai ter que remunerar, né? Então, a maior parte dos contratos em ações trabalhistas, eles têm aquela cláusula chamada ad exitum, que você paga o advogado com o dinheiro que você tiver obtido na ação, né? E no caso de cláusulas de contratos ad exitum, em que há desistência, então o contrato feito pelo advogado já deve prever isso. Se desistir da causa até certa fase, vai pagar X, vai pagar Y, então tudo isso tem que estar no contrato. Se não houver assim um contrato claro
sobre a cláusula de desistência, então o advogado vai, mesmo assim, poder cobrar os honorários proporcionais ao trabalho dele através de uma ação de arbitramento de honorários, porque ele fez um trabalho, né? Ele fez uma petição, ele fez uma reclamação, ele entrou com processo, fez todos os procedimentos e você está querendo desistir. Seu direito, mas também ele tem direito a cobrar os honorários proporcionais, parciais, sob o contrato, ou se não estiverem estabelecidos no contrato, ele pode entrar com uma ação, como eu já disse, de arbitramento de honorários para cobrar um valor razoável que o juiz pode entender. Então, não sei aqui a natureza da causa, ele está cobrando 4 salários mínimos. Se é uma causa muito simples, eu entendo que é até um pouco alto, né? Mas, às vezes, uma reclamação trabalhista também é muito complexa, tem muitos documentos, tem que analisar muito documento. Tudo isso vai ser avaliado pelo juiz nessa ação de arbitramento de honorários. Ele vai verificar o esforço despendido, existe uma tabela de horas de remuneração por hora de trabalho da OAB, né? De honorários mínimos, tudo isso é levado em conta. Então, você pode desistir sempre, mas também não vai ficar isento de pagar alguma coisa para o seu advogado. Certo, vamos para a quarta pergunta, Vamos lá. que é do Regis N, ele é de Curitiba. O título da pergunta é Descumprimento de acordo trabalhista. A pergunta é a seguinte: Doutor, fiz um acordo em uma audiência de conciliação em que participei sem advogado, mas a firma não pagou nenhuma parcela. Posso pedir para cancelar o acordo e continuar o processo com minhas testemunhas? Regis de Curitiba. Ó, aqui é um caso interessante, né? Você entrou com uma reclamação trabalhista sozinho, sem advogado, o que é permitido. Na nossa legislação existem dois casos em que é permitido participar de uma ação judicial sem advogado, que são nas reclamações trabalhistas e também nas ações dos juizados especiais, né? Em que o valor da causa não ultrapasse 20 salários mínimos. Você também pode participar sem advogado. Embora se possa fazer a participação dessa forma, não é recomendável. Por quê? Porque quase sempre do outro lado, a outra parte vai estar assistida por um advogado e você entra em condições desiguais. Então não vamos dizer que aconteceu isso no seu caso, mas pode ser também que às vezes o advogado ele faz um acordo razoável e depois a empresa não tem intenção de pagar aquele acordo, queria apenas ganhar um tempo. E se livra também da possibilidade de uma derrota, né, muito mais assim retumbante com o andamento do processo. Então, o que acontece? Geralmente nesses acordos, o juiz já fixa uma multa para o caso de descumprimento do acordo. Então, e em caso de inadimplência, se a empresa não pagar o acordo, geralmente essa multa é aplicada, as parcelas do acordo são antecipadas, já são vencidas de uma vez só, né, e é aplicada essa multa. Então, por exemplo, um acordo de 10 mil, em que a pessoa não pagou nenhuma parcela, poderia ir para 15 mil reais. Né? Aí você teria que entrar com uma ação de execução de cumprimento de sentença para que a empresa pagasse, né, forçadamente, sob pena de penhora de ativos financeiros, veículos e outras coisas. Mas a pergunta que você faz é se você pode anular esse acordo para que o processo tenha continuidade. Ora, o acordo foi feito na justiça, né, diante do juiz, com todas as partes presentes. Geralmente o juiz pergunta se você realmente quer aquilo. E, no geral, esses acordos eles resolvem o contrato de trabalho, ou seja, eles encerram o contrato de trabalho e todas as questões decorrentes desse contrato de trabalho que você entendeu que foram violadas. Então, não é possível fazer essa rescisão, essa anulação. O que você pode, como já dissemos, é apenas fazer a execução do acordo, pedir o vencimento antecipado das parcelas para o juiz, né? Você pode se manifestar ali por escrito, ou então indo ao cartório, né? E para que o juiz inicie a execução e para que você receba o seu dinheiro. Certo? Vamos à última pergunta, que é da Virgínia R. O título da pergunta é Obrigação de dar passagem. A pergunta é a seguinte: por favor, tenho uma dúvida sobre trânsito. Estava em uma estrada à noite no limite de velocidade e um carro veio atrás, chegando bem perto
do meu e jogando o farol alto para eu deixar ele passar. Sou obrigada a dar passagem nesse caso? Virgínia? Virgínia. Virgínia, o artigo 198 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que todo condutor deve dar passagem para o veículo que queira ultrapassá-lo. Então é proibido você ficar amarrando o trânsito. Isso, inclusive, sujeita a multa. Agora a questão é a seguinte, já estou na minha faixa, geralmente na estrada é a faixa do lado esquerdo, né? A faixa de velocidade mais alta. Eu já estou no limite de velocidade dessa faixa. Vamos supor que seja 100 por hora, você está 100 por hora, e o carro de trás está colando no céu e jogando farol para cima de você, para que você dê passagem para ele. Então aí tem duas coisas, tem duas infrações. Uma, a sua. Você mesmo assim é obrigado a dar passagem. Então você faz o quê? Vai para a direita e deixa ele passar. Se ele está acima do limite, você não é fiscal de trânsito, você é uma condutora, né? Então, a obrigação de dar passagem está no artigo 198 do CTB, tá? E quem não dá passagem está atrapalhando o trânsito, está sujeito a multa. No entanto, essa pessoa que estava colada, né, no seu carro e jogando farol alto, também está cometendo infração, porque ela tem que manter distância segura na direção, tá? Então, são duas pessoas cometendo infração no trânsito. Então, o que se recomenda, né, o bom senso recomenda, diante dessa situação, dê passagem, né, e vá para a direita para que a pessoa passe e você também evita risco de acidente. Se for o caso, você pode até tirar uma foto da placa e enviar para a autoridade de trânsito para ver se eles aplicam alguma punição, desde que você faça isso comprovadamente. Você não pode aplicar, mas pode pedir, desde que comprovadamente tenha assim uma prova, né, dos fatos. Então, sempre dar passagem, tá? Ninguém é fiscal de trânsito e a pessoa que vem com tudo, né, jogando farol alto, você não sabe se ela está embriagada e se você ficar forçando, pode causar um acidente, pode causar briga de trânsito também, né? E a gente vê que nesses casos aí tem muita coisinha hoje em dia, qualquer coisa as pessoas estão se matando, dando tiro uma na outra, né? Então o trânsito é uma questão muito grave na nossa vida urbana, né? A gente observa, por exemplo, nos congestionamentos. Quando tem congestionamento, todo mundo quer entrar ao mesmo tempo. Aí fica aquele engarrafamento. Então, se as pessoas respeitassem, usassem a gentileza no trânsito, por exemplo, você deixa uma pessoa passar e depois você segue. Então, deixa um e segue, deixa um e segue. Se todo mundo fizesse isso, deixa uma pessoa passar e segue, deixa uma pessoa passar e segue, não teria congestionamento. Todo mundo passaria, o trânsito seria uma beleza, né? Então, se nós não somos gentis no trânsito, nós acabamos sofrendo as consequências. Então, terminou? Sim. Então, esse foi o nosso podcast, doutor. Por favor, se você quiser enviar suas perguntas, pode enviar para o nosso e-mail, doutor, por favor, tudo junto, doutor, por escrito, né? doutor, por favor, @gmail.com, que nós vamos responder aqui no nosso linha direta. Então, obrigado e até a próxima.